Olá, meu nome é Patrícia Sugi e essa é a segunda temporada do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. O Ciência Informativa foi criado para ser uma conexão entre o que acontece dentro e fora dos muros das universidades e dos centros de pesquisa. Por isso, criamos esse podcast com crônicas. Nada de dados nem métodos. Queremos mostrar as pessoas envolvidas na ciência e trazer causos que provocam emoções em quem escuta. Alguns deles mostram os bastidores da pesquisa, o dia a dia de um laboratório, aventuras de dias de campo, mas também teremos alegrias, frustrações, inseguranças de quem faz pesquisa. E vamos além. Também queremos saber de você, que não é cientista, mas que viveu alguma emoção por causa da ciência. Queremos ouvir causos em que a ciência é pano de fundo para alguma experiência humana. Abrindo essa temporada, temos o relato da Natália Diesel, que é uma apaixonada por gafanhotos, grilos, todos os seus parentes, e que está num caminho desafiador, estimulante e cheio de surpresas para se tornar uma mestre em ecologia. Tenho certeza que muita gente que já trilhou esse caminho, e mesmo quem não trilhou, vai se identificar, porque quem nunca achou que podia controlar a vida? Eu sou bióloga formada pela Universidade de Brasília. Sempre fui muito encantada pela natureza, pelo cerrado, que é onde eu cresci. E quando eu entrei na biologia eu achei que eu ia estudar plantas, mas depois de um tempo eu descobri que eu gostava mesmo era de inseto. Na adolescência eu comecei a ver CSI e aí foi uma das coisas que também me encantou pra biologia. Eu achava muito que eu ia trabalhar em laboratório, sabe, com aquelas pipetas e não sei o que, coisas moleculares com medidas super certinhas e tudo. E eu trabalhei um tempo com isso, quando eu tava no meu estágio lá da Botânica, era um laboratório de biologia molecular. E era legal, tinha os protocolos com as receitas certinhas, não sei o que, as coisas mais exatas. Só que às vezes dava errado mesmo assim, né? Depois eu saí, fui mexer com bicho, aí é outra história, no meio do mato, ambiente natural, e me achei aí. Então, quando eu terminei a graduação, decidi fazer o mestrado, porque me encantava sempre também a parte acadêmica. Minha mãe é professora universitária, então eu também sempre tive um pouco de contato assim, com essa parte. Agora eu estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação de Ecologia da Universidade de Brasília, dentro do Laboratório de Ecologia de Insetos, e eu resolvi trabalhar com Orthoptera, que é uma ordem, né, um grupo de insetos que não é muito estudado, que muita gente não gosta, mas eles são uma gracinha, que são os gafanhotinhos e os grilos e as esperanças, que tem muito aqui no Cerrado, né, principalmente nas áreas mais campestres, que tem muito capim, que eles adoram, então são bichinhos que estão por aí, né, sempre. E eu decidi fazer um projeto, né, então com eles, em áreas naturais, para saber quem são esses ortópteros que acontecem aqui em ambientes naturais de cerrado e por que eles estão ali, né, em áreas mais abertas de campo e também cerrado típico. E para isso eu coleto então ortópteros, né, eu vou pro campo com uma redinha tipo do Bob Esponja, mas não é isso, também pode ser muito parecido com um coador gigante de café e com algumas armadilhas e tal, e a gente pega esses bichinhos para poder identificar e saber quem são eles, né, e quem acontece em cada local, para saber se tem fatores do ambiente que estão influenciando, né, quem tá ali. Eu também avalio algumas coisas do ambiente, tipo a composição da vegetação, se tem mais ou menos capim, se tem alguma variação maior na temperatura e na umidade, porque os ambientes são ou mais fechados ou mais abertos, algumas coisas assim. Procurei um laboratório que não tinha muito essa linha de pesquisa, mas estava muito animada, o professor aceitou. E aí foram, sei lá, muitas expectativas, porque era uma coisa que eu pensei muito, li muito, estava super empolgada. E dentro da ecologia, nas primeiras aulas, a gente tinha também sempre aquela revisão da método científico, não sei o que, rigor científico, desenho experimental.
ter tudo muito bem pensado e planejado, né? Dentro da academia a gente vê também em artigos sempre tudo muito detalhado, sem erros, digamos assim, né? E então eu esperava muito as coisas dando certo, seguindo os planos, sendo muito organizadas. E também pela meu jeito, né, ansioso e organizado também, gostar de planejar. Mas as coisas não são muito bem assim, né? Então, depois que eu tinha começado a elaborar meu projeto, já tinha sido qualificado, inclusive, o projeto. Quando a gente começa a botar a mão na massa, né, a ir pro campo, a gente vê que não é muito bem assim, as coisas não são tão certinhas, não dá pra controlar tudo e fazer como planejado. Então, uma das primeiras vezes que foi um baque, assim, foi no período de coletas, que a gente vai pro campo quase toda manhã, precisa de pessoas para ajudar, porque são muitas atividades, a gente vai de manhã cedinho pro campo, né, em áreas dentro de unidade de conservação, que tem que, né, ir pro meio do mato mesmo, para coletar bicho de mais de uma forma, às vezes coletar coisas de vegetação, passar em 3 áreas numa manhã, então é bem puxado. E aí teve um dia que poucas pessoas estavam disponíveis para ir, a pessoa que ia comigo passou mal, não pôde ir, e eu precisava daquela coleta, porque eu já tinha deixado armadilhas abertas uns dias antes, então eu tinha que pegar aquelas armadilhas. E aí eu fui sozinha, né, sem pessoas para me auxiliar. E simplesmente não deu tempo de acabar as coisas, não deu tempo de finalizar a atividade. Então, eu tive que só aceitar, assim, que deu a hora, eu tinha que voltar, tava com o motorista da universidade. Então, passei nas 2 primeiras áreas, consegui fazer as coisas, mas na terceira não deu tempo de fazer tudo. E eu simplesmente assim, ok, também já abatida pelo cansaço dos campos a semana inteira, que era uma sexta-feira. Só voltei, cheguei e falei pro meu orientador, então, não deu. E agora? Porque pra mim isso ia bagunçar todo o resto agora, né? Tipo, fiquei um dia sem ter os meus dados coletados e vai bagunçar tudo. Como fazer? Mas tudo bem, né? Na semana seguinte, que eu não teria campus, fui pra campo, coletei o que ainda faltava e vida que segue, né? Ia ficar uma data levemente bagunçada ali no meio, mas tudo bem. Aí, uns dias depois, fazendo testes para um outro tipo de material que eu ia analisar, que a gente tinha planejado fazer voos de drone nas áreas para ter imagens, né, de toda a minha área, ver a cobertura da vegetação, fazer umas taxas lá relacionadas à fotossíntese, não sei o que. Nossa, era uma coisa super empolgante. Iam ser dados muito legais e novos, assim, tipo, muito, eu tava super empolgada. E a gente foi com o professor que ia auxiliar nessa parte para campo, fizemos os testes, ficamos uma manhã inteira quase só numa área para fazer o teste, porque não é uma coisa tão simples voar com drone, porque tinha nuvens, aí começava o voo, aí dava errado, tinha que descer, esperar passar a nuvem, não sei o quê. E nesse meio tempo eu vendo que não ia dar tempo de passar nas outras áreas que também tinha que ir para fazer as coletas, porque numa manhã muitas coisas têm que acontecer. E mesmo fazendo o teste em uma área só, a gente, assim, só pelo tempo já ficou apertado, a gente achou que não ia dar muito certo. Mas se dessem resultados bons, né, nesse teste, talvez valeria a pena fazer, botar em outro período do dia, né, que a gente não tinha coleta dos bichos, mas então podia coletar esse outro material, seria um trabalho a mais, né, mas aí quando vieram, né, as análises preliminares desse teste, a gente viu que não deu muito certo, não ia funcionar para o que a gente queria, e era um trabalhão, né, aí esse professor que estava auxiliando até sugeriu fazer algumas transformações nos valores e fazer isso e aquilo para ajustar e blá blá blá, mas eu tive que aceitar que não ia rolar, não ia, era muito tempo que eu ia ter que dedicar para fazer essas transformações e tudo mais, para uma coisa que talvez nem ia dar tão certo, os dados nem iam funcionar tão bem.
E aí a gente teve que desistir dessa ideia e foi muito triste, porque tava no projeto, né? Foi uma coisa que passou no projeto, que todo mundo tava super empolgado, né? Inclusive esse professor que ia auxiliar a gente, e foi assim, 2 dias muito chatos, assim, meio depressivos, porque, pô, deu errado. Mas tá, né? A vida que segue tem que continuar, porque não tem tempo nem pra parar e ficar triste, mais ou menos, né? Tem que seguir. E depois dessa pequena derrota, a gente teve que modificar um pouco o plano das coisas, né? E entrou na história uma outra professora com outro tipo de análise, então, para avaliar a vegetação de um outro jeito. E é isso, assim, mudanças de planos, cada vez mais percebendo que mesmo quando a gente planeja muito, lê, conversa e organiza, nem sempre dá certo, né? Depende de muitas outras coisas, ainda mais esse tipo de pesquisa que não é aquela coisa tão exata e protocolada como ficar dentro de um laboratório e medir coisinhas em Eppendorfs com a pipeta, tipo, não é nem um pouco controlada, ainda mais quando, né, você depende das condições do tempo ou de outras pessoas que às vezes podem passar mal, né? Não tem como controlar. Então são muitas coisas e com o tempo a gente vai aprendendo também, né, a lidar um pouco com esses baques. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então no início esses pequenos desvios eram bem complicados, me afetavam muito, ainda me afetam, né, mas acho que a gente vai aprendendo. O meu orientador mesmo fala que já percebeu mudanças. Porque não tem jeito, vão acontecendo várias coisas que são frustrantes e são decepcionantes, mas é isso, tem que dar um jeito de lidar e achar outra coisa pra fazer funcionar. Tinha uma coisa que eu tinha um certo medo que acontecesse dentro da minha pesquisa, porque como eu faço as coletas, né, de dados dentro de áreas naturais de cerrado, inclusive em áreas mais abertas, né, de campo, que durante a seca, que fica muito seco mesmo, o capim seca, né, morre, fica um monte de biomassa vegetal lá disponível. E aqui, infelizmente, acontecem várias queimadas, né, no período da seca, criminosas, mas não só. E eu tinha muito medo que uma das minhas áreas queimasse, né, porque já aconteceram algumas vezes dentro das reservas, né, de ocorrer queimada quase dentro da reserva inteira. E eu tinha medo, né, porque, meu Deus, já pensou se queima uma das minhas áreas? Aí sim que é perda total, né, do controle das coisas. Bom, tudo bem. Eu atualmente já estou na etapa quase final das minhas coletas, né, para os dados do mestrado. Estamos agora atualmente entrando no período de seca. E semana passada, voltando para uma das minhas áreas de coleta, que tinha ficado quase um mês sem visitar, eu cheguei numa área e estava queimada. Tudo. A vegetação, assim, quase só os brotinhos de capim, umas florzinhas, e o chão meio pelado. E era uma área que tinha muito capim, muito gafanhoto, era uma área maravilhosa de campo. E tava queimada. Está queimada, né? E aí foi aquela... Eu fiquei impressionada até, porque eu achei que ia ser, sei lá, um escândalo se isso acontecesse em algum momento. Só que aí eu cheguei e vi aquilo e eu fiquei assim... né? Queimou. Pô. E agora? Mas foi. Tô tentando continuar. Vou ter que me desdobrar depois nas análises pra ver como eu incluo ou excluo essa área em algumas coisas. Mas não tem muito o que fazer. Mais uma coisa, né? Fora do controle. É isso, as coisas não são como a gente gostaria que fosse, como a gente planeja, né? Não tem como as coisas serem tão certinhas, tão exatas, mesmo com toda a organização que a gente faça, todo o desenho experimental mais bem pensado e planejado, as coisas não erram. Muitas coisas já deram certo, na verdade. O meu projeto é um projeto grandinho até para um mestrado, porque tem a coleta dos bichos, tem coleta de planta, tem a questão do período, né, a dinâmica sazonal. Então eu já coletei no período da chuva, do final do ano passado para o início desse ano. Coletei também na transição do período de chuva para seca.
E agora eu tô no período da seca, né? Então eu já tenho muitos bichos. Eu já tenho quase uns 900 adultos montados, né? Já fiz 2 rodadas de coleta de biomassa, sendo que eu tenho 12 áreas, acho que eu não comentei, mas são 12 áreas dentro de 2 unidades de conservação, né? Em áreas de cerrado típico e campo sujo, que é uma área mais aberta, mas com árvores também, né? E tem os bichos das armadilhas também, que já tem um monte. De modo geral, as coisas deram muito certo, assim, tipo, estão dando certo. Mas mesmo assim, é muito frustrante. As coisas que dão errado parece que tem um impacto muito maior, né? Quando as coisas vão dando certo, é como se elas estivessem seguindo o fluxo que a gente espera, né? Tipo assim, é ótimo. Mas aí quando alguma coisa sai da linha, meu Deus, é pânico, desespero. O projeto vai dar certo, porque tem muitas coisas, muitos dados, muitas áreas, muitas possibilidades de análises. Mas assim, eu tô feliz, eu gosto muito do meu projeto, eu acho que vão ser resultados muito legais, muito bons. Mas ao mesmo tempo eu acho que hoje em dia eu já tô mais numa situação assim de... não é muito bem aquilo que eu pensava, aquela Natália que achava que a pesquisa era uma coisa maravilhosa, sempre que dava muito certo, muito sucesso, muitas maravilhas, que era só ler, planejar, pensar bem e aí desenvolver assim, aquele projeto, pensar no experimento e aí montar tudo e pá, fazer um negócio, ter dados maravilhosos e dar tudo certo, né? Não é assim. Todos os próximos projetos, acho que eu planejar, eu ainda vou esperar que dê tudo muito certo, né? A gente sempre vai esperar que dê tudo muito certo. Mas é isso, acho que agora eu já percebo um pouco mais que não se fala tanto nisso, né? A gente entra realmente achando que as coisas podem dar muito certo. E elas podem dar muito certo, mas assim, a chance de ter vários pequenos errinhos e problemas e situações que a gente não tá preparado, essas coisas acontecem e a gente não sabe lidar. E é muito frustrante. Ainda mais pra quem tem uma idealização muito grande, assim, né, do que é ser uma pesquisadora, mesmo que iniciante, né. Sei lá, não é tão fácil assim, tem muitas frustrações mesmo. Pra mim foi bem difícil em alguns momentos, porque eu sempre tive uma ideia muito romantizada mesmo das coisas, né, ali com o CSI, pensando muito que ciência só tá dentro de um laboratório com umas coisas muito controladas, e não é, né. Mas é bom ter essa percepção e ver que as coisas são assim e que, apesar dos problemas, tem formas de tentar lidar, né, alternativas, que às vezes não é exatamente o que a gente gostaria, mas plano B, plano C, plano D, e assim vai. É muito comum começar a pós-graduação com muitas expectativas e ter algumas delas frustradas no caminho. Descobrir como que é a realidade de ser cientista e como essa realidade é desafiadora faz parte do processo de amadurecimento que a gente acaba vivendo durante a nossa formação. Com o tempo, a gente começa a ter um olhar menos deslumbrado, mais realista das coisas. Mas uma coisa que a gente não pode perder é esse encantamento com as descobertas e com nossos objetos de estudo. No caso da Nath, os ortópteras e a ecologia. Eu agradeço muito a Natália por compartilhar suas experiências com a gente e por toda a ajuda para fazer essa temporada do Quem Nunca possível. Esse relato já foi gravado há um tempinho, então hoje ela já é mestre em ecologia e continua trilhando seu caminho na pesquisa. No segundo episódio dessa temporada, vamos ouvir a Érica contando pra gente como ela arrumou uma dívida em euros durante o mestrado. Para quem é novo por aqui, aproveita enquanto não sai o próximo episódio e vai conhecer as histórias da nossa primeira temporada. E se você também quer compartilhar a sua história, eu tenho 2 convites. Você pode fazer parte da terceira temporada do Quem Nunca, entrando em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Você também pode contar o seu caso na edição especial, presencial, que a gente vai fazer durante o Simpósio de Biodiversidade da UNB em novembro. Para saber mais sobre o simpósio e sobre como fazer parte dessa edição especial, siga o perfil do simpósio no Instagram, o @simbio.unb, que em breve a gente publica mais detalhes.
Gostou do nosso conteúdo? Segue a gente no Spotify ou se inscreve no YouTube para não perder os próximos episódios. Obrigada por estar com a gente e até o próximo episódio daqui 2 semanas.